Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast IDV. Meu nome é Diogo Elias e hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Bárbara Ângelo. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Diogo. Para mim é um grande prazer estar aqui gravando esse podcast com o Diogo, falando um pouquinho da minha experiência no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Certo, e aproveitando isso, a senhora poderia falar mais sobre sua área de atuação, sua formação? Joia, vamos lá. Bem, eu sou enfermeira de formação, tenho mestrado e doutorado em enfermagem com ênfase em educação e saúde. E para mim, desde 2021, foi uma grata surpresa e uma oportunidade incrível profissionalmente de estar trabalhando na gerência de ensino e pesquisa. Dentro da gerência de ensino e pesquisa, eu trabalhei um tempinho com a unidade de inovação, de gestão da inovação tecnológica. Atualmente, sou responsável pela parte de pesquisa, gerencio as pesquisas realizadas no hospital. Certo, perfeito. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o EBSER. Então, a senhora poderia explicar melhor o que é o EBSER? Joia. A EBSER é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É uma empresa estatal que gerencia atualmente 45 hospitais no país. Esse número ele muda um pouquinho, né? Ele era um pouquinho menos ao longo dos anos. Atualmente são 45 hospitais que estão sob essa liderança, digamos assim, da EBSER. Certo. Então, a senhora tem uma noção de quando ela foi criada, mais ou menos? Do ponto de vista legal, a EBSER ela foi criada em 2011. Aqui, para a Universidade Federal de Pernambuco, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, os primeiros funcionários, concursados, vindo desse primeiro concurso, começaram a chegar em 2014, por aí. E aí, desde lá, foi se mudando um pouquinho esse panorama, né? Inicialmente a gente tinha muitos profissionais, a grande maioria, claro, ou a sua totalidade, que tinham um regime jurídico, que são aqueles profissionais vinculados à universidade e tudo. Quando a EBSER ela passa a administrar o hospital, aí vieram novos concursos e desde 2014, digamos assim, hoje a gente tem um quantitativo até um pouco maior de funcionários, de empregados, públicos que são da EBSER, que estão vinculados à EBSER. Ok. Há quanto tempo que a senhora atua no EBSER? Eu entrei nesse primeiro concurso, comecei lá em 2014 e comecei na área assistencial, Como eu falei, eu sou enfermeira de formação, comecei trabalhando na parte de obstetrícia, de alojamento conjunto, depois trabalhei um pouquinho no internamento, no núcleo interno de regulação, que ficava com a parte de internamento também do hospital, e desde 2011 faço parte da equipe da gerência de ensino e pesquisa. Ótimo, então há muito tempo que a senhora já atua realmente no EBSER, né? Isso. Então, teve algum desafio enfrentado no início, quando a senhora entrou? Quando a EBSER ela surge para gerenciar, isso no contexto de Brasil, Quando ela surge para gerenciar os hospitais universitários, houve muita resistência. Acho que tudo que é novo causa muita resistência. E aí as pessoas não sabiam muito, tinham muito medo, muito receio do que ia acontecer, de como é que, se as normas que geriam, digamos assim, o pessoal ia mudar, como ia ser isso na prática. Tinham muitos receios quanto à assistência mesmo, a modificação de fluxo. Então, os primeiros concursados da EBSER, que foi o meu caso, a gente encontrava muita resistência por parte dos colegas. Ainda bem que essa resistência ela foi enfrentada, ela foi vencida e hoje a gente compõe um grupo forte, unido mesmo de trabalho em prol de um objetivo maior, que é a qualificação dessa assistência ao paciente, mais especificamente na gerência de ensino e pesquisa, organizar, aprimorar nossos fluxos de trabalho e dar suporte para todas as atividades de ensino, de pesquisa e de inovação que estão sendo realizadas dentro do hospital. Diferente do que a gente acreditava há alguns anos, do que se acreditava há alguns anos, que um hospital público desse porte era um hospital, como o HC, era um hospital para prestar unicamente assistência. Hoje a gente consegue visualizar a potencialidade de um hospital desse como campo de prática, como campo de inovação,
como um berço mesmo do conhecimento. E isso é muito prazeroso, ver que a comunidade hospitalar e a comunidade extra-hospitalar conseguem enxergar tantas outras faces, né, desse hospital. Isso tem sido construído ao longo de uma década, né? Na verdade uma década com a EBSER, mas tem toda uma jornada linda e histórica que vem sendo construído, e é muito bacana a gente entregar resultados tão palpáveis para a população. Certo. Como é que a senhora definiria o principal objetivo da EBSER? O principal objetivo é essa qualificação dessa assistência, gerenciar esses hospitais para qualificar essa assistência e fortalecer, né, como é um hospital de ensino, tem essa vertente, então fortalecer os hospitais, no caso especificamente do HC-UFPE, mas pode ser replicável esse entendimento, fortalecer o ambiente, o hospital como um campo de prática, de ensino, de qualificação, de formação profissional. Certo. E a senhora citou agora que tem um HC da UFPE. Isso. Então, ele é só um dos que é administrado pela EBSER, que é o que a senhora atua atualmente. Poderia falar um pouco mais sobre como a senhora age lá dentro da HC-UFPE? Joia. Vamos lá. O HC, como eu falei, é um dos, atualmente, 45 hospitais gerenciados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, cuja sede está lá em Brasília. Então, a gente tem uma sede, uma direção, digamos assim, geral em áreas estratégicas, e a gente tem os hospitais universitários. Aqui no HC-UFPE, a gente tem uma divisão, né? Isso é replicável também, isso acontece nos outros. Nós temos uma gerência de atenção à saúde, uma gerência administrativa e financeira e uma gerência de ensino e pesquisa. Essa gerência que eu estou vinculada. Essa gerência de ensino e pesquisa, ela se preocupa, digamos assim, ela é responsável tanto pela parte de ensino, quanto pesquisa, quanto extensão e inovação, e também avaliação de tecnologias em saúde, que também é um braço dessa gerência. A gerência, ela tem dois setores, o setor de ensino e o setor de pesquisa e inovação. É a esse setor que eu estou vinculada. Também, como eu falei anteriormente, eu trabalhava na parte de inovação, atualmente na parte de gerenciar essas pesquisas. E aí, qual é uma das nossas atribuições enquanto setor de pesquisa e inovação? É firmar, além de gerenciar, como o próprio nome já diz, toda essa parte, todos esses projetos que acontecem, e hoje a gente tem mais de 1000 projetos cadastrados, então é um mundo, a pesquisa e a inovação dentro do Hospital das Clínicas, e além disso, de gerenciar, de dar suporte aos pesquisadores, analisar esses projetos do ponto de vista de viabilidade técnica, financeira, ver se o SUS não está sendo onerado, né? Porque a gente trabalha no hospital que é 100% SUS. Então, essas coisas a gente avalia em todos esses projetos, mas para além disso, o setor, ele também, desenha ações e projetos estratégicos no sentido de firmar parceria para apoiar inovação, pesquisa, dentre outras coisas. E são vários os projetos. Dentre esses projetos, tem um que é muito querido para a gente, aqui para o IDV, para nós do HC-UFPE, que é o Rede Inova. O Rede Inova é um desses projetos que foi fruto de um acordo de cooperação técnica. Como é que ele é firmado? E aí, eu já posso falando? Sim, prossiga, fica à vontade. Como é que esse acordo se deu? De maneira muito estratégica, ele foi pensado para interligar o litoral ao sertão e pessoas que representavam entidades que tinham muita vontade de fazer a diferença. Então, nós tivemos um contato prévio da equipe do HC-UFPE com a liderança, né, a direção do IDV, e pensamos numa parceria. Nesse momento ele disse, mas eu também já tenho uma parceria com a Univasf. Aí a gente, então vamos lá. E aí vai se formando, percebe que vai se formando uma rede? Então já tem uma parceria com a Univasf, aí o professor Henrique, né, Takashi disse, eu já trabalho com a Univasf, então vamos trazer aqui a Manu, que é a Emanuele Espíndola, para poder trabalhar aqui com a gente. E aí a Manu veio, sim, peraí,
Vamos chamar a APA também, que é a Associação Petrolinense de Atletismo, porque lá eles têm um trabalho muito bacana, muito sério, muitos atletas, para-atletas, que vão se beneficiar dessa rede, e aí a rede estava formada, como eu disse, do litoral ao sertão, com várias pessoas representando entidades sérias, entidades que pensavam e pensam, né? Como a gente poderia fazer diferença, e a tecnologia escolhida para esse acordo de cooperação técnica foi a impressão 3D. Então, para esse acordo, são essas as entidades participantes. O projeto ele visa a confecção, dentre outras coisas, porque é algo muito mais além. Dentre outras coisas, visa a confecção de órteses, próteses e peças adaptativas em impressoras 3D. Para além disso, né, como eu disse, assim, algo muito maior, a gente pensa na formação profissional, a gente pensa e o projeto ele propõe algumas ações, alguns cursos, tanto para participantes mesmo, né, da rede, quanto para a população externa. Então, cursos de como se viver, né, portador, de pessoas que vivem com deficiência, como é a vida, formação, cursos também de impressão 3D, de modelagem para profissionais da saúde, para estudantes. Então, a rede Inova é uma rede que está se formando. Na verdade, a gente já tem quase um ano de rede e a gente até já consegue ver alguns resultados. Ótimo. E dentre esses resultados, teve algum que marcou todas as pessoas que participam desse projeto? Tiveram alguns. Então, a gente teve alguns cursos, algumas ofertas de curso. Aqui no HC UFPE mesmo, a gente fez num auditório. Foi um curso que a gente contou com um quantitativo muito bacana. As pessoas puderam, inclusive, ter a parte prática. Existem já alguns produtos sendo impressos. A gente tem estudos de validação já em curso. Qual a melhor forma de imprimir, qual está a adaptação, qual a durabilidade daquele material. Então a gente já consegue mensurar algumas entregas, alguns indicadores também do projeto, porque a gente tem monitorado indicadores, entregas. Um congresso, né, que teve uma participação coletiva dos atores da rede, que foi o congresso do IDV. Então esse é são alguns dos resultados, dos inúmeros resultados que a gente já tem para estar contando, né, essas vitórias, essas conquistas. Certo. Dentre esse mini curso de manufatura aditiva que a senhora citou, nós entrevistamos até o professor Henrique, que ele faz parte, né, dessas parcerias que existem entre o IDV e dentre outras empresas que fazem parte da manufatura aditiva. E essas parcerias, como é que elas foram formadas? Foi desses contatos, né, de professores e pessoas que trabalham na área hospitalar. Então, vocês estipulam alguns resultados positivos, melhores ainda do que esses de tipo ter o curso, o mini curso de manufatura aditiva. Quais outros objetivos e resultados que vocês buscam? Vamos lá. Eu acho que o maior resultado esperado é a modificação da qualidade de vida daquelas pessoas que elas vão ser atendidas pelas peças. De maneira muito responsável, o projeto ele foi idealizado, ele foi desenhado e ele vem sendo executado. Como eu disse, algumas etapas de validação, de construção do conhecimento, de impressão mesmo de alguns protótipos, de adaptação, de estudo prévio, muito estudo. Então, essas etapas elas são necessárias, elas aconteceram sobretudo no primeiro semestre, né? O calendário do projeto, inicialmente ele prevê 2 anos de atividades, então nesse primeiro semestre foi uma etapa muito de organização, inclusive documental, de registro, dentre outras coisas. Mas a maior entrega, eu acho que as maiores entregas vão ser no momento que a gente vai conseguir dar essas peças para aquelas pessoas que estão sendo atendidas. E quem é nossa clientela, digamos assim? Quem são as pessoas que vão receber essas peças? O perfil é um pouco diferente. Aqui para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, vão ser pacientes atendidos no ambulatório de terapia ocupacional. Nosso perfil, digamos assim, está bem desenhado. São pacientes da ortopedia, são pacientes da neurologia. Para a nossa equipe, né, digamos assim, para
o HU-Univasf, eles têm um perfil um pouco diferente, porque não há esse ambulatório ainda de terapia ocupacional. Então, as pessoas atendidas vão ser aqueles atletas que estão associados à APA, então tem um perfil um pouco diferente. Para nós, falando um pouquinho da nossa realidade aqui do HC-UFPE, a gente vai trabalhar muito com peças que melhorem a qualidade de vida, né? Nesse primeiro momento a gente já está imprimindo e já está validando algumas peças para atividades, para auxiliar nas atividades de vida diária, né? Como pegar, por exemplo, um copo, então uma peça que consiga adaptar um copo, como a gente pode auxiliar no posicionamento de uma mão ou de dedos, como é que essa pessoa, com que ferramenta, né, está sendo pensada dessa forma, ela pode utilizar para poder posicionar melhor uma caneta ou utilizar um suporte para TOT, dentre outras coisas. Então a gente já está nessa fase de impressão e a gente espera muito em breve conseguir colocar isso à disposição da nossa população, porque a gente quer mesmo modificação de qualidade de vida, quer pessoas mais autônomas para suas atividades diárias. Não são grandes coisas, são modificações pequenas com grande impacto na vida daquelas pessoas que vão receber. Certo, e podemos ver que essas parcerias estão agindo em harmonia para alcançar esse objetivo. Isso. E a senhora poderia falar qual é qual a principal atuação de cada parceiro? Vamos lá. Cada parceiro ele tem uma posição e uma atuação estratégica. O HC, o UFPE e o HU-Univasf são as portas de entrada, né? Fica muito responsável pela parte assistencial. Uma coisa importante se dizer que eu ia esquecer é que essas pessoas não vão receber unicamente a prótese ou a órtese e a gente não vai ter mais contato, né? O projeto, ele não pensou nisso da maneira de, entregou e pronto, não. As pessoas que vão receber, elas vão ser atendidas por uma equipe multiprofissional, principalmente as peças que são maiores, digamos assim, mais complexas, né, que podem modificar a relação daquele indivíduo com o ambiente onde ele vive e tudo. Então, aquelas pessoas muitas vezes vão precisar de adaptação psicológica até, digamos, adaptação na sua rotina. Então, vários profissionais estão pensando a melhor forma de assistir esse paciente, de auxiliá-lo nesses contextos que ele está inserido. Então, temos nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, dentre outros, tá? E ainda temos para aqueles profissionais para aqueles pacientes, aquelas pessoas que vão ser atendidas, ainda temos dentro do projeto a intenção para aqueles que têm dificuldade de deslocamento serem atendidos pela unidade de saúde. Então, até isso foi pensado, quando eu digo que foi pensado com muito carinho, porque a gente tentou compreender todas as necessidades, todas essas nuances. Então, o HC-UFPE e o HU-Univasf prestam assistência direta a esses pacientes, tem os profissionais assistenciais, a parte de impressão das próteses, órteses e essas peças adaptativas ficou a cargo tanto do IDV quanto da Biotech, né? Quando eu falei dos parceiros, faltou, importantíssimo citar a Biotech. Então, órteses, próteses e peças, IDV, Biotech e o HU e a Univasf, tá? A universidade também, representada pelo professor Henrique. Perfeito. Então, doutora Bárbara, a senhora tem alguma mensagem final para aquelas pessoas que se interessaram nesse projeto? Na verdade, eu queria, de uma forma mais ampla, falar sobre parcerias. E aí, depois eu venho para o projeto. De forma ampla, eu queria dizer que essa experiência, ela abriu nos nossos horizontes. Foi bom para a gente pensar como um hospital público, como instituições públicas podem fazer parcerias. Aprendemos juntos como levar esse projeto, esse acordo. Ele tem uma parte jurídica, né? Ele não envolve transferência de recursos, mas ainda assim tem uma parte jurídica. Então aprendemos juntos a escrever esse projeto, a tramitá-lo em instâncias jurídicas para a gente. Tem um colegiado, né, executivo que aprovou, tem uma instância jurídica da EBSER que analisou, que deu um parecer favorável a isso.
tem pessoas na ponta, em várias instâncias e em várias instituições, como eu disse, dispostos a fazer, a voltar um pouquinho e dizer, eita, isso aqui não foi desse jeito, vamos adaptar, né? Vamos por esse caminho, vamos organizar um fluxo assim. Tem pessoas no projeto dedicadas a criar essa memória histórica desse projeto, a organizar. Então, dizer que é possível, que a gente consegue fazer. Espero que ele possa ser replicável para a gente, enquanto instituições já parceiras, e para outras pessoas que vão nos assistir. Que essa expertise adquirida, ela possa ser utilizada para promover mais e mais parcerias e com a finalidade sempre de melhorar a qualidade de vida das pessoas que são assistidas. Para o projeto especificamente, eu espero que ele possa chegar até a ponta com a mesma alegria que a gente está fazendo aqui dos bastidores, né? Que as pessoas que recebam as peças sejam realmente beneficiadas. A gente tem alguns indicadores, como eu falei, um dos indicadores é relacionado ao quantitativo de peças, então a gente quer que esse indicador seja só um númerozinho, a gente quer imprimir cada vez mais e conseguir entregar um produto de qualidade sem custo para a pessoa que vai receber, que isso é importantíssimo. Então, eu espero do fundo do meu coração que o Rede Inova ele dê muitos e muitos frutos, que ele seja renovado por muitos e muitos anos, porque as expectativas assim são inúmeras para a entrega para a população. Certo. E falando diretamente da senhora, doutora, tem algum outro projeto que a senhora participa, além do projeto da Rede Inova? Tem. Como eu disse, a Rede Inova puxou o cordãozinho, assim, foi o nosso primeiro, né? A gente entendeu que para fazer inovação dentro do setor público, dentro de uma instituição pública, a gente precisa firmar parcerias. Então, hoje, a gente tem alguns outros acordos de cooperação técnica que estão andando. A gente tem um com a Residência Tecnológica com o Porto Digital, a gente está em aproximação com o Senac, então tem muita coisa bacana e que quem nos escuta pode conferir tudo direitinho, porque muitos deles têm produtos, digamos assim, ou tem essa vertente para a população, então só é acompanhar as redes sociais do hospital. Tanto o Instagram quanto o site, tudo é divulgado bem direitinho pela equipe de comunicação. Certo, perfeito. Então, agradecemos por a senhora ter comparecido aqui, explicado melhor sobre o que é a EBSER e também sobre os projetos, né, que, como por exemplo da Rede Inova, que faz esse trabalho de órteses e próteses por impressão 3D e entrega gratuitamente para as pessoas que estão necessitando. Fornece toda a equipe profissional com atendimento de qualidade. Isso atende realmente o objetivo da EBSER, que é fornecer atendimento de qualidade e também para as pessoas. 100% SUS, gratuito. Ótimo. Então, agradecemos a todos que ouviram e viram até aqui. Agradecemos novamente a presença da doutora. O prazer foi totalmente nosso. Então, nos vemos no próximo episódio. E esse é o Podcast DV.